Amém. Vamos abrir então as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Estamos no final desse capítulo, versículo 53. Hoje o primeiro estudo bíblico do ano de 2022. Estamos aí chegando à metade do Evangelho de Mateus, é mais ou menos na metade. É um evangelho tão maravilhoso. Sou encantado em estudar a vida do nosso Senhor Jesus. Não há nada mais importante, não há nada mais precioso do que estudarmos, meditarmos, nos aplicarmos na leitura da vida, dos eventos, dos ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, todas as doutrinas do Novo Testamento, elas têm como base, como fundamento, os evangelhos, viu? Os evangelhos não são como uma sopinha que alguém toma quando chega no reino de Deus, não. Aqui está todo o alimento, ok? Todo o alimento está aqui. As epístolas do Novo Testamento, todas as outras epístolas, elas nascem, estão embasadas e fundamentadas na vida do nosso Senhor Jesus, a ponto de Paulo dizer: nós pregamos a Cristo. Quer dizer, enfim, tudo que Paulo vai falar é da pessoa maravilhosa, graciosa do nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E diz assim no nosso texto sagrado, capítulo 13 de Mateus, versículo 53. A partir desse momento entramos numa nova fase do livro, um novo período do livro acontece. Acabamos de sair das parábolas, onde Jesus vai ensinando o rei, ensinando sobre o seu reino, e agora vão haver alguns pontos fortes de tensão, de polarização, de conflito com o nosso Senhor Jesus. Também aí o próximo parágrafo, já entrando no capítulo 14, do próprio João Batista, que vamos ver na semana que vem. Mas realmente há muita lição para aprendermos aqui desse texto. Diz assim: quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus teve um tempo de ensino com as parábolas e de ensino privado com os discípulos, explicando as parábolas para os discípulos, contando outras parábolas para eles. E agora o Senhor da Glória retorna para a sua casa, ele volta para a sua cidade, como o texto sagrado nos diz, e chegando à sua terra, diz o versículo 54. Então imagine, o rei está retornando à cidade natal. Lucas vai registrar esse evento no capítulo 4, Marcos também vai registrar esse evento, que Jesus se aproxima novamente de Nazaré. Nós sabemos que é Nazaré porque Lucas vai dizer que é justamente Nazaré. Jesus de Nazaré é a cidade dele. Então imagina, depois de mais de um ano de ministério, Jesus com multidões de milagres, curas, libertações, sinais, prodígios, ensinamentos sobre o reino dos céus. Agora ele volta para a sua terra, saiu dali no anonimato, saiu dali sem ninguém saber quem ele era, e agora ele retorna, e as pessoas
tem multidões seguindo o Senhor da glória, o pessoal da própria família de Jesus, os vizinhos, as pessoas com quem Jesus conviveu e foi criado ali na infância, estão sabendo na cidade que Jesus, esse profeta de Deus, extraordinário que estava ali, operando por mão de Deus, tantas coisas maravilhosas. E agora Jesus vai trazer a graça de Deus, a salvação de Deus para a sua cidade. Aquelas pessoas que ele cresceu com elas. Jesus, na infância, parte da infância, início da adolescência, já estava ali naquela cidade, cresceu ali, ele conhecia todo mundo conhecia ele conhecia os vizinhos, os primos dele estavam ali, provavelmente, amigos, pessoas com quem ele construiu amizades e relacionamentos. Aquele pessoal todinho está ali e vão receber Jesus agora. Então o rei passa a trazer a sua salvação. E quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, você vai ver que Jesus, no sábado, ele está ensinando na sinagoga. E ele pega o livro do profeta Isaías e abre, encontrando onde estava o local que nós sabemos que é Isaías 61, onde diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor, ou veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Que mensagem! Essa é a mensagem que Jesus veio trazer, mensagem de esperança, de salvação, de libertação, mensagem da mais profunda e completa restauração que o ser humano pode obter. Essa profecia que era tão aguardada, quando é que o Messias surgirá e citará esse texto e nos libertará dos nossos pecados, das nossas trevas, do cativeiro do diabo, enfim, uma mensagem belíssima, a mais bela de todas as mensagens. Está o Senhor Jesus agora pregando, o Emanuel, o Deus conosco, está ali pregando essa mensagem de amor, de graça, de misericórdia, de compaixão para toda a sua família, os seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, na sua cidade. E o que a gente espera é o quê? Puxa vida, que mensagem maravilhosa! Não tem mensagem mais extraordinária. Ele veio consolar os que choram, ele veio pôr vestes de louvor no lugar de um espírito angustiado, ele veio romper as cadeias, ele veio dar esperança, ele veio falar do amor, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, ele veio falar da salvação de Deus. E aí, essa é a mensagem de Jesus. Mas quando você lê o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, eles vão levar Jesus até um local, até um penhasco, para tirá-lo de lá, depois dessa mensagem. E a gente olha e fala: não, calma aí, eu não entendi. Ele não está confrontando ninguém nesse sentido, ele não está apontando o pecado das pessoas, ele está falando da profecia de Isaías, que ele veio libertar o cativo, ele veio salvar o que está perdido. E as pessoas então atinam contra o Senhor da glória. E aqui no texto que nós lemos, a mesma coisa. Não é esse aí o filho do carpinteiro? Aí você fala: meu Deus do céu, que coisa ter que vir aqui nesse texto, irmãos. Nos revela o poder destruidor da incredulidade. A incredulidade é um pecado tão terrível, porque Deus vem com flores,
Deus vem com amor, Deus vem com mel, e o povo quer matá-lo. É impressionante isso, porque não é com outra mensagem que ele veio. E às vezes o cristão se sente mal, porque também é tratado assim. Às vezes o cristão está ali, você na sua família, entre os seus, na sua cidade, com os seus parentes, com os seus familiares, e que você tem a palavra de amor e de graça, mas não quer dizer que você vai encontrar corações abertos e receptíveis para dizer: poxa, que coisa boa que você veio aqui nos trazer essa palavra de salvação, de esperança, que você veio trazer essa palavra libertadora para a gente, do perdão dos nossos pecados. Nem sempre a gente, por mais bela que seja a mensagem, que é a mensagem do Evangelho, a gente vai encontrar corações abertos, geralmente ainda com uma mensagem muito bonita, como é a mensagem que o nosso Senhor está nos contando aqui, e com a vida que o nosso Senhor tem, né? E os milagres que respaldam tudo que Ele é e está falando, está ensinando, né? Milagres assim extraordinários. Mesmo assim, não quer dizer que ele será bem recebido. E assim também acontece com a igreja, acontece com o cristão. Todo verdadeiro cristão, provavelmente a maioria dos verdadeiros cristãos já sofreram algum tipo de rejeição, pelo menos uma vez na vida, por pregar o Evangelho, por falar da graça de Deus, por anunciar o Evangelho do nosso Senhor, ainda que não tenha apontado pecado, não tenha nada, falando do amor de Deus. Provavelmente você também já teve algum tipo de resistência. E a primeira característica, o primeiro poder destruidor da incredulidade é que ela é pessoal. A incredulidade é pessoal. Deus é o alvo da incredulidade. Olha o texto que nós lemos: de onde venha esses poderes miraculosos? Ou, como diz o texto aí, de onde venha essa sabedoria e esses poderes miraculosos? E no final, versículo 56, então, de onde lhe vem tudo isso? Veja, a pessoa de Cristo, aqui está a perversidade da incredulidade, a maldade da incredulidade encontra-se, é que ela é contra o próprio Deus, contra a santidade de Deus, contra o caráter de Deus, contra a graça de Deus, contra o poder de Deus. Como Paulo vai dizer em Romanos 1, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, O ponto da incredulidade é pessoal, há uma ofensa pessoal, maravilharam-se. A tradução aqui seria melhor tendo dito assim, ofenderam-se, porque a palavra grega aqui para maravilhar é um soco que você leva, é uma pancada, é um murro, é um golpe que uma pessoa leva, e ela fica roxa com aquilo. A vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os milagres de Jesus são uma pancada, um soco, um golpe na vida daquelas pessoas. Elas estão incrédulas. Veja, aquilo que para a gente como cristão é algo extraordinário. Meu Deus, o milagre aconteceu, curas, libertações, a profecia de Isaías se concretizando aqui diante dos nossos olhos, o Senhor da glória aqui falando em carne e osso, que Ele veio para curar e libertar e restaurar o pecador. A gente ficaria deslumbrado, nós saltaríamos de alegria. Eles não, eles ficaram ofendidos. Por quê? Porque esse aqui foi criado com a gente. Esse menino andou aqui nessas ruas, rapaz. Ele entrou na nossa casa. A gente conhece ele, a gente conhece a mãe dele, a gente conhece o pai dele, os irmãos, as irmãs. A gente sabe que é esse menino. Que a gente vai acreditar que ele é o Messias? Eu fico procurando aqui nesse texto onde é que está a ofensa a Jesus aqui, né? Fico procurando, não acho. Na verdade,
tradução, se você falou A tradução seja errada, né? Porque é claro que eles não valorizaram o que era deles ali. Jesus nasceu com eles ali, foi criado ali, né? Tal, eles conheciam. É natural, nós também agimos da mesma maneira. Ué, mas esse cara não é daqui. Quando é uma pessoa que você não conhece, você dá crédito, parece. Você nunca viu, mas dá crédito. Porque, pô, esse cara. Mas quando é de casa, parece que não há aquele. Não há um efeito. Não há isso. E aqui está um ponto, irmão Araújo. O porquê a monarquia, os astros, esse pessoal aí que é artista, que é não sei o quê, eles se escondem. Porque existe uma áurea mística nessa ausência do contato. Quanto menos aquela pessoa é comum a mim e a você, mais a admiramos. Como ela se torna comum a nós, ela anda na nossa rua, ela bate papo com a gente, acaba mística. Aquela ideia mística de que aquela pessoa é especial. Ela não é especial, porque ela está na rua aqui comigo, então ela não é mais especial. Entendeu? Então, quando, por exemplo, a rainha da Inglaterra, se não me falha a memória, parece que ela já fez, em todo o período dela de reinado, que já vai lá muito tempo, né? Ela parece que fez, eu acho que menos de 10 pronunciamentos na televisão. Olha, então quando aquela mulher vai falar, todo mundo para, o país inteiro para, ela vai falar, porque ela não fala para a gente ouvir, ela não se dirige a nós, ela é observada, a gente idolatra ela de longe, mas ela não. Então essa distância mantém justamente essa ideia. Tem um programazinho, na realidade uma série de pesquisas que são feitas, explicando, um deles é explicando a monarquia, e é justamente isso que eles vão falar, que a ideia aí é dessa questão mística, dessa distância dessas pessoas, da admiração. Jesus não, ele está ali, ele está no meio do povo, ele foi para o meio da rua, ele está junto com as pessoas, ele come com elas, ele está junto delas, e isso tirou na mente daquele povo essa ideia de que ele era alguém especial, que é alguém especial, o mais especial de todos, o Senhor da glória. Então aquilo se tornou um golpe para eles. No lugar da vida de Jesus, dos ensinamentos dele, dos milagres dele, se tornarem um ponto de fé, de dizer, poxa, aqui está o nosso Senhor, aqui está o Messias. Eles se escandalizaram, eles se maravilharam. Aquilo foi um golpe que abateu o coração deles. A incredulidade contém em si uma inimizade e uma inveja. Inimizade e inveja. A ideia aqui é que o fato de verem ao Senhor da glória desse jeito, quem de fato Ele é, aquilo surgiu em seus corações, essa inimizade e essa inveja. Então há uma ofensa direta contra a pessoa de Deus. Então o primeiro poder da incredulidade é que ela é pessoal, ela é contra Deus, A segunda... Me vem à memória aqui, o sogro da minha irmã, não velho não, já com 90 anos, ele é poeta, ele era poeta, né? Fazia aquelas coisas de improviso ali e tal. A gente não dava, a gente fazia gozação com ele, né? Fazia chacota com ele, esse velho com essas besteiras e tal. Aí veio um cara de fora, né? Veio e viu ele lá, encantou-se, começou a gravar, tá? Vou gravar para levar não sei para um lado, tal. A gente não valorizava não, coitado do velho. Tá vendo? Porque parece ser comum. É muito comum pra gente. Como é comum pra gente, então não, isso aqui é qualquer coisa. E esse é o segundo ponto. Esse é o segundo poder destruidor da incredulidade. É que a familiaridade pode ser a fraqueza da fé. A familiaridade pode ser a fraqueza da fé. Isso é, a familiaridade pode ser um ponto da incredulidade.
Se eu conheço essa pessoa, como eles conheciam o Senhor da glória desde a infância, ele sempre esteve nas nossas ruas, na nossa casa, e como vai dizer, ele é o filho do carpinteiro. Nós conhecemos suas irmãs, seus irmãos, nós sabemos da sua família, conhecemos quem ele é. Então essa familiaridade, ela tira, ela pode tirar, ela nem sempre tira, mas ela pode tirar essa ideia da fé verdadeira. É necessário aí uma visão espiritual, né? A gente vê o caso de Jesus quando ele é apresentado lá no templo, ninguém deu bola nenhuma, mas Simeão estava lá, né? Simeão e Ana. E a Ana estava lá e tiveram o privilégio, né, de desfrutar daquilo ali, porque eles estavam com a visão espiritual. Com certeza. Então, a peraí, porque ninguém é lá aquele meio que essa visão espiritual de não, esse daí, né? Aí o Messias está aí. É o Messias, né? Ninguém teve essa visão. Na verdade, esse povo de Nazaré, eles estão rejeitando que ele é o Cristo. Porque o texto que ele leu é messiânico. E aquele texto só iria acontecer se Cristo viesse. A partir do momento que ele leu o texto, ele falou: isso aí não é nada. Eles rejeitam o Filho de Deus, né? É simples, é a incredulidade humana na sua essência. E por isso o homem já está condenado. Por isso não vai para o inferno. Porque ele olha Deus na sua humildade e ele não quer. Que é um Deus coberto. Que as seitas crescem. O povo quer alguém. Se o povo tem um pastor ruim, eles gostam. Tem que ser ostentador, gastador, esbanjador, fala um monte de abobrinha, tem que fazer não sei o quê. Aí o povo gosta disso. O povo gosta de gente ruim. Essa é a grande verdade do coração do homem. Porque o homem é inclinado para a religião. Então ele quer um Henrique Cristo que tem milhares de seguidores. Ele quer essa áurea, entendeu? Ele gosta de se agregar com gente que ele sabe que está errado. Também. Porque aí ele não vai ser restaurado por Deus, ele não vai aceitar o Evangelho. E é impressionante como, com certeza, eu sei de onde ele vem, eu sei o que ele faz, e daí? Isso desabonou quem? É esse aspecto da familiaridade que tira, e aqui está o risco para todos nós, é que nós podemos nos familiarizar com aquilo que é espiritual. Eles estão familiarizados com o Filho de Deus, eles viram, sem saber, o Filho de Deus crescendo, brincando, trabalhando, servindo a eles. E depois ele vai e volta, milagres, curas, libertações, sinais e prodígios. Veja, eles estão tão familiarizados com o Senhor da glória, que o que eles fazem? Eles rejeitam o Senhor, eles não querem o Senhor, e isso pode acontecer conosco. A familiaridade com aquilo que é sagrado é muito bom, mas pode ser algo muito ruim para você se você não fizer a coisa certa. Por exemplo, a familiaridade com a oração. Pastor, eu não vou orar, eu já orei. A oração parece que não tem tanto poder, porque eu estou tão familiarizado com a oração que eu já não oro tanto. Eu estou tão familiarizado com a Bíblia que eu não pego a Bíblia para ler. Mas eu já li isso aqui. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Então eu acabo negligenciando. E essa familiaridade com, por exemplo, o culto, Nadab e Abiú, os filhos de Arão, eles estavam acostumados com o culto. Então não, a gente já fez isso aqui, já se passaram alguns anos, nós já fizemos isso aqui algumas vezes, várias vezes, a gente já sabe como isso aqui funciona. Aí eles beberam umas cachaças lá e foram lá fazer culto ao Senhor, e pegaram fogo de um lugar que não podiam pegar e colocaram no altar. Deus matou eles. Justamente por isso, esse texto está registrado, esse evento está registrado em Levítico 10, Números 3 e também Números capítulo 26. Então, você vê que as pessoas podem se acostumar com isso. Ananias e Safira, lá em Atos 5, as pessoas podem acostumar com o culto, as pessoas podem acostumar a mentir,
as pessoas podem acostumar a ser infiéis a Deus. Mas eu vou ser mais infiel mais uma vez. E eu continuo, mas nada vai acontecer. E Deus vai lá e tira a vida de Ananias e Safira. Entende isso, irmão? Então assim, uma coisa perigosa é uma bênção a familiaridade, mas isso pode ser perigoso para mim e para você. Se você não toma essa familiaridade pelo lado certo. Por exemplo, a oração. Mas eu estou... Aí entra a consciência. Não, mas eu estou tão acostumado a orar, eu falo. Mas a quem você está falando? Com quem você está falando? A oração é importante não porque existem palavras que você está dizendo para Deus, mas é para quem você está falando, com quem você está falando, a quem você está abrindo o seu coração, a quem você está pedindo, ao Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, aquele que não tem nada difícil ou impossível para Ele, aquele que pode todas as coisas, o Senhor do Universo, tudo lhe obedece. Agora sim a oração começa, entende? Mas quando você simplesmente fala da oração pela oração, desconsiderando Deus, a oração perde o valor, o peso. Dizer, não, mas orar não, já orei, então eu levo a oração de qualquer jeito. Então a familiaridade, ela é algo muito importante, ela é uma bênção, mas ela pode ser um grande perigo para a sua fé. As pessoas estarem acostumadas com a liturgia, por exemplo, familiarizados com a Bíblia, como um livro religioso, antigo, e daí podem pensar que ele está ultrapassado, que qualquer um pode usá-lo da maneira que deseja. Então nós podemos ficar acostumados inclusive com milagres. O povo de Israel no deserto, eles acostumaram, eles ficaram familiarizados do pão cair do céu todo dia, da rocha brotar água todo dia. Então eles se acostumam com aquilo e perdem a percepção do sagrado. Foi o que eles fizeram com Jesus. E eles acabam profanando. Quando você faz isso, quando você perde, quando você se familiariza com aquilo que é sagrado, não da maneira correta, você vai profanar aquilo. Seja a oração, seja o culto, seja a adoração, seja a leitura da Bíblia, seja o serviço no reino de Deus. Você vai profanar aquilo vai perder a importância para você. E é o que a gente vai vendo com as pessoas no decorrer da Bíblia inteira, e é o que nós vemos aqui nesse texto. A familiaridade, ela pode fazer a incredulidade crescer no seu coração, banalizar, tornar ordinário, comum, aquilo que é santo, aquilo que é santo. Então as pessoas podem fazer isso, e é muito fácil fazer isso. Você já reparou que você já fez isso algumas vezes, às vezes várias vezes, com coisas sagradas: o culto, a oração, a adoração. Então, o serviço no reino de Deus, todos esses elementos você pode tomar isso como se fosse qualquer coisa, porque eu estou familiarizado com isso. Então, esse perigo da familiarização, é isso que está acontecendo com eles. Não, nós sabemos quem é Jesus. Então, isso torna Jesus alguém comum. Esse é um perigo. O terceiro poder destrutivo da incredulidade pode ser admitir os milagres, mas não glorificar a Cristo. De onde lhe vem, diz o versículo 54, de onde lhe vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Eles admitem, tem sabedoria, tem poderes, tem milagres, tem tudo ali. É inevitável, é inegável o que está acontecendo. Eles estão vendo os milagres, eles estão ouvindo a sabedoria de Jesus, estão vendo os milagres acontecendo diante deles, mas eles estão incrédulos. Às vezes a gente acha que a incredulidade
acreditam nos milagres, eles reconhecem, como diz o versículo 54, de onde vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos. Eles reconhecem que eles existem, mas eles não creem, isso é, não há um compromisso, não há rendição à pessoa de Cristo. E aqui está a verdadeira fé cristã, a verdadeira fé bíblica, a verdadeira fé do Novo Testamento. É a fé de saber que Jesus não apenas opera sinais, milagres, curas, mas é a fé que se compromete com a pessoa de Cristo, que se rende ao senhorio e à salvação de Cristo e vive para a sua glória e seu louvor. Essa é a fé, porque, irmão, quando você vê no Novo Testamento, você vai ver que os demônios creem e tremem. Eles sabem dos milagres, as pessoas sabem dos milagres, mas não estão salvos. Então, a fé, quando nós falamos de fé, nós precisamos entender fé no oposto da incredulidade. Incredulidade é rejeitar a Cristo como Senhor e Salvador. Os demônios creem quem é Jesus, eles sabem quem é Jesus, eles veem os milagres, mas eles não são salvos. Aqui estão os contemporâneos de Jesus, da cidade de Jesus, sabendo quem Ele é, sabendo dos seus milagres, seus ensinamentos, e não creem nele. Então a fé em Cristo Jesus, a fé do Novo Testamento, a fé bíblica, a fé salvadora, é a fé que reconhece e se rende a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e o segue em obediência, e vive em obediência a Cristo. Essa é a fé que se opõe à ideia da incredulidade. Essa é a fé. Eles sabem que Jesus tem milagres, eles sabem da sabedoria de Jesus, mas eles ainda assim são incrédulos em relação a Jesus. Então você pode ter alguém que é incrédulo em relação a Jesus e é uma pessoa de fé. Acredita em milagres, acredita em curas, acredita em libertações. Aí você acha, não, essa pessoa é crente. Não. Cristão não é quem acredita em milagre. Se você for no centro de Macumba, você vai ver gente que acredita em milagre lá. Se você for nas seitas em redor do mundo inteiro, você vai ver milhões de pessoas que acreditam em milagres. A fé salvadora é a fé que deposita em Cristo toda a sua vida para que Ele seja o seu Salvador e o seu Senhor, e vive em obediência a Ele. Essa é a fé do Novo Testamento, essa é a fé bíblica. Não é a fé que acredita em milagres. Acreditar em milagres, qualquer um pode acreditar. Qualquer um pode acreditar. A fé bíblica é aquela que se rende a Cristo Jesus, se compromete com Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A quarta característica destruidora da incredulidade é que ela nunca é humilde. A incredulidade nunca é humilde. Olha o versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Ah, meu Deus. A sua mãe não se chama Maria, seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas, e todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então veja, a profissão de Jesus, que Jesus herdou de José, foi um problema para eles. Jesus, irmãos, ele vivia em Nazaré. Olha, pensa num lugar pobre, carente. Pensa num lugar, aí quando eu falo de humildade, eu estou falando de pobreza mesmo, né? Pensa num lugar humilde, um lugar assim, as pessoas com dificuldade de alimentação, muitas delas comendo uma vez por dia, quando tinha. Pobreza, pobreza, pobreza mesmo. Jesus está ali. Jesus nasce numa região, num país pobre. Jesus vai para o meio dos pobres. Jesus está entre os pobres.
Jesus desenvolve o seu ministério na pobreza, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça, muitas vezes queria comer, tinha fome, não tinha o que comer. Então, situações muito difíceis, era a situação do povo, o povo estava naquela situação, e Jesus também estava nisso. Mas o que as pessoas da comunidade de Jesus queriam era alguém rico, era alguém famoso, era alguém empoderado, com dinheiro. Justamente, eles queriam alguém endinheirado. E é isso que dá status, poder, é isso que dá visibilidade, é empoderar as pessoas com dinheiro, com capacidades. E Jesus não, irmão. Jesus não. Até hoje o brasileiro pensa assim, pastor. Não, com certeza. Qualquer lugar onde você for. Primeira vez que o PT entrou no poder, a maioria do pessoal, antes, ele foi 4, 3 vezes antes, né? Tentando se eleger, né? Cara, trabalhador pobre, não tem nada. Depois ele conseguiu convencer. Na realidade, assim, principalmente dentro dessa visão, dentro dessa percepção capitalista que nós temos, mais ainda do que a do texto sagrado, as pessoas querem alguém muito bem vestida, com muitos diplomas, com muito dinheiro, entendeu? Então essa pessoa, ela é considerada, ela é respeitada. E Jesus não, ele é filho do carpinteiro. Hoje o pobre acha que ele é inferior a alguém. Sim. Entendeu? Sim. Quando eu comecei a faculdade de pedagogia, o professor de filosofia, vocês são a nata da sociedade. Eu falei, rapaz, isso é besta. A nata da sociedade acabou de matar uma mãe aqui no hospital de Samambaia por negligência médica. Ele é a nata da sociedade. A gente estava falando de Jesus, o carpinteiro. Era o tema da aula. Eu falei, mais vale o caráter de alguém do que a faculdade que essa pessoa tem. Porque o médico que matou a mãe por negligência, ele é formado. Mas ele é homicida. Ele matou alguém. Então, até hoje, o cara vai votar, ele vota no cara mais rico que tem. Ele não conseguiu ainda pensar que aquele ali é um explorador dele mesmo. O cérebro dele não funciona direito. Ele acha que aquele lá é melhor do que ele. Não é. Deus não está vendo as pessoas pela faculdade ou pelo diploma que ela tem. Deus está vendo as pessoas pelo caráter. Pensamento, coração. Ele é a imagem e semelhança dele. Certeza. pensamento maligno. Muita gente vai ensinar isso para os filhos. Olha, você esteja próximo a pessoas que podem oferecer alguma coisa. Meu Deus, tá doido, né? Jesus não tinha muito o que oferecer assim, humanamente falando, né? Financeiramente, irmãos, o carpinteiro aqui, provavelmente, José era o único carpinteiro da cidade, porque a expressão aqui está no singular, filho do carpinteiro. Então, provavelmente só existia um carpinteiro na cidade, né? Ela, na verdade, né, pastor? Era uma vilazinha pequena. Então, assim, era uma profissão muito simples. Justino Marte, que viveu ali no ano 150, dizia que, escreveu dizendo que Jesus fazia jugo de canga, né, para os animais aquele negócio de arado, né, aquela foice de arado de madeira, né, mas essa palavra também é uma palavra usada para pedreiro. O carpinteiro também poderia ser um pedreiro. Então veja, Jesus é do povão, e isso escandaliza as pessoas. Eles não achavam que o Messias viria, e esse estado é justamente o que coloca o pecado no nosso coração, porque o pecado é sempre esse orgulho, é sempre essa soberba, é sempre esse querer mais e achar-se mais, e achar que o que eu tenho é mais importante do que o que eu sou em Cristo Jesus. E meus irmãos, é o que nós vamos ver, né? Na história da humanidade, nós vamos ver isso aqui sempre nos relatos bíblicos, né? E a gente passa por isso. Às vezes você está lá na sua casa, na sua família, você não tem todo o estudo, você não tem todo o dinheiro, você não tem toda a fama, você não tem
aquela apresentação e às vezes aquele charme que domina o local. Você não é tão querido e amado como algumas pessoas, né? E às vezes as pessoas rejeitam a gente simplesmente pelo fato de sermos cristãos. Simplesmente pelo fato de sermos cristãos. E Jesus também foi rejeitado. Jesus também foi rejeitado. Esse é o ponto natural do ser humano caído. A incredulidade, ela nunca é humilde, ela é sempre orgulhosa. Ela sempre vai partir para essa ideia daquilo que é mais importante, mais elevado, mais dinheiro, mais e mais. E não é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Então, às vezes você se sente, pode se sentir, ou ter se sentido de alguma forma rejeitado na sua família, alguma coisa assim. Meu irmão, rejeitaram o nosso Senhor, né? Ele que é o próprio Deus, ele foi rejeitado. Então também seremos rejeitados pela comunidade, pela sociedade. É natural até certo ponto que a igreja seja rejeitada, é natural que o cristão seja rejeitado por causa da sua fé, Então muitas vezes é esse o ponto que às vezes nós vamos encontrar na família ou na sociedade, mas que toda essa situação que o Senhor Jesus está passando aqui conforte também o seu coração. Em quinto lugar, a incredulidade, ela rejeita a salvação por causa do Salvador. Ela rejeita a salvação porque ela não quer o Salvador. Olha aí o versículo 56. Então, de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Toda vez que no Novo Testamento alguém se escandaliza por causa de Jesus. E a palavra, a expressão escandalizar no Novo Testamento significa não chegar à salvação. Tropeçar é aquele toco que você tropeça e não consegue chegar no lugar. Isso, você tropeçou. Como diz Paulo em Romanos, capítulo 9, versículo 32. Por quê? Porque Israel não a buscou a salvação pela fé, mas como por obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Jesus não promove tropeço, ele é o tropeço, ele é a pedra de tropeço. Isso, ele é a pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho, Deus dizendo, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Romanos 9, 32 e 33. Jesus é a pedra de tropeço, e é triste isso, irmão, porque Israel nesse texto aqui não alcançou a salvação. Por quê? Porque ele quis ser salvo pelas obras e tropeçou em quem? Em Cristo. Por que as pessoas não querem a salvação por causa do Salvador? Porque elas querem a salvação nas obras, elas querem a salvação no próprio esforço, elas querem a salvação no próprio mérito, elas querem ser merecedoras diante de Deus. E você não é salvo por causa dos seus méritos. Você não é salvo pela sua religiosidade, pelas suas boas obras. Você é salvo pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. O caminho não são as boas obras, ainda que sejam boas, extraordinárias e maravilhosas, mas elas não podem perdoar os nossos pecados. O caminho é Cristo. Eles não encontraram a salvação por causa de Cristo, porque eles não quiseram um Salvador que estava dizendo para eles: olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Por que eles não quiseram Jesus? Porque eles não queriam a salvação, porque eles não queriam Jesus, eles não queriam o Messias, eles não queriam um pobretão como Jesus, o que estava andando na rua deles, os salvasse. Rapaz, você vai salvar quem de quem, rapaz? A gente conhece você que desde pequeno, você vai
A gente está nessa pobreza aqui há todo esse tempo, na mão dos romanos aqui todo esse tempo. E você está dizendo agora que vai me salvar. Você, o filho do carpinteiro. Entende isso? Meu irmão, e aqui está aquilo que Paulo disse. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo, novamente escândalo, tropeço, a mesma palavra, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que Paulo não muda a mensagem dele? Por que Jesus não veio diferente? Não, olha, se eu for lá para aquela cidade, minha cidade, se eu chegar lá, eu sei que o pessoal não vai querer me aceitar. Estou aqui, vestido normal, como todo mundo, eu preciso de uma boa carruagem, eu preciso de uma tropa legal, eu preciso de dinheiro, eu preciso chegar lá e dar uma farofa bonita para o pessoal, e o pessoal vai acreditar em mim. O que Jesus fez? Foi do mesmo jeito. Paulo está dizendo, quando eu falo de Cristo crucificado, os judeus se escandalizam, ninguém quer, todo mundo foge, ninguém quer. Os gregos dizem que eu estou louco. O que Paulo faz? Vou mudar a mensagem. Gente, a minha estratégia não é boa, eu vou pregar outra coisa, eu vou mudar meu jeito de pregar, eu vou mudar o tema da minha pregação, eu não vou pregar Cristo crucificado, eu vou pegar outra coisa, que de repente vai afagar, vai acariciar os ouvidos das pessoas que estão para quem eu estou pregando o Evangelho. Mas o que Paulo faz? Não. Nós pregamos a Cristo crucificado. Eu sei que é um escândalo para os judeus. Eu sei que os gregos acham que eu estou louco. Mas para nós, os que cremos, Jesus é a sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus. Deus nos salvou pelo sangue do seu Filho. Entende isso, irmão? Então, veja, às vezes o que nós queremos, e aqui entra um alerta para a gente, é que a igreja, ela pode tentar, não, eu quero ser agradável ao mundo, eu quero ser agradável a tudo e a todos, eu quero ser agradável à minha família, então para isso eu abro mão de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de servir a Deus, então eu começo a abrir mão daquilo que eu não posso abrir mão, para poder, de alguma forma, ser agradável, estar encaixado no grupo, fazer parte. Não, meu irmão, seja você um cristão verdadeiro, seja você um cristão verdadeiro, viva a sua fé, viva em santidade. Você não precisa também e Deus não te chamou para isso, tampouco, para você estar normatizando a vida das pessoas, ok? As pessoas já sabem quem você é, o que você vive em Cristo. As pessoas já sabem da sua conduta, dos seus valores, dos seus padrões, do que você faz, do que você não faz. As pessoas já sabem. Então você tampouco precisa ficar normatizando todo mundo, apontando o pecado de todo mundo, para todo mundo. Não, viva o Evangelho, viva o Evangelho, entendeu? Viva o Evangelho, prega a graça de Deus, viva esse Evangelho maravilhoso, seja cheio do Espírito Santo, feliz no meio da sua família, e naturalmente, eles vão perceber essa glória de Deus na sua vida, e vão querer entender essa glória em momentos difíceis e duros de suas vidas, e você então vai poder pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho com essas pessoas da sua família, e falar para eles da cruz de Cristo Jesus, do grande amor de Deus. Então, não tente acomodar a mensagem, não tente mudar a mensagem, não tente amenizar, adocicar a pessoa de Jesus. Não, vou botar açúcar aqui, um leite moça aqui na pessoa de Jesus, para poder ele ficar mais atrativo, mais degustável. Não, meu irmão, nós pregamos a Cristo, nós falamos do Evangelho, nós pregamos, nós vivemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que você vai ser aceitável sempre. Às vezes vão te ter por radical, às vezes vão dizer que você está muito extremado e tudo, mas permaneça onde você está, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus.
De fato, irmão, se um cristão pudesse ser e viver tudo que ele queria, que ele quisesse viver, ele jamais pecaria. Ele jamais pecaria. Ele não queria ser um santo, um santarrão, né? Ele queria ser santo mesmo, como Deus, porque o desejo do verdadeiro cristão é não pecar mais, é viver uma vida sem pecado para a glória de Deus. Então, não pense que você tem que mudar alguma coisa para ser mais atrativo ou alguma coisa nesse sentido. Ok? Então, fique firme na graça de Deus. E por último, a incredulidade impede a salvação e limita as bênçãos. Versículo 58. E não fez ali Jesus muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, Jesus vai dizer no versículo 57, porque nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, na sua casa. Os profetas, eles foram homens de Deus, comprometidos com Deus, que amavam a Deus, que amavam a sua palavra, que estavam ali por Deus e para Deus, pregavam o evangelho, pregavam a palavra de Deus, doa quem doer. Eles tinham uma única preocupação: agradar a Deus. E aqui essa deve ser a característica do Filho de Deus, essa deve ser a característica da igreja, essa deve ser a característica do verdadeiro cristão. A igreja, essa comunidade dos filhos de Deus, essa comunidade de homens e mulheres cheios do Espírito, a comunidade do Espírito, que deve ser sal e luz do mundo. Então, a igreja deve estar iluminando pela graça de Deus as pessoas que estão em trevas. E de fato, o profeta vai ser desprezado. Não teve nenhum profeta que não tenha sido desprezado, não tem nenhum profeta que não tenha sido ofendido. Todos os profetas foram desprezados, todos os profetas foram perseguidos, todos os profetas foram ofendidos. Então a igreja, se ela quer agradar a Deus, ela deve viver como os profetas, ela deve viver como Jesus, agradando a Deus, tendo isso como o ponto máximo da sua vida. Nós existimos para a glória de Deus, para agradar o Senhor. Esse é o ponto da igreja, né? E entender que a incredulidade ela é um ponto que impede a salvação na vida daquele que não crê, mas também impede o milagre. Não impede a salvação na sua vida, porque graças a Deus você está salvo, mas a incredulidade pode impedir o milagre de Deus na sua vida. Quando você se familiariza com a oração, quando você se familiariza e torna tudo isso algo comum, você perde a eficácia da fé, não na oração, porque a fé não tem que estar na oração, a fé tem que estar em Deus. É em Deus que está a nossa fé. A oração é o meio de expressar o nosso coração a Deus, é o meio de expressar os nossos pedidos a Deus. A nossa fé não está na oração, a nossa fé está em Deus, que atende às nossas orações. Esse é o ponto da igreja. Mas essa familiaridade com a Bíblia, com a leitura da palavra, com o culto, com a oração, pode enfraquecer a sua fé, mas também pode fortalecer a sua fé. Que você se familiarize da maneira correta com a pessoa de Cristo, com os evangelhos, com o culto, com o estudo da palavra, com a oração. Que você se familiarize da forma correta, para que não aconteça o que você vê no versículo 58, e não fez ali Jesus muitos milagres por causa da incredulidade deles. Muitas vezes Deus quer agir em nossa vida, Deus quer fazer milagres em nós, Deus quer fazer milagres através de nós, Deus quer fazer algo, mas a nossa incredulidade rompe essa ação de Deus sobre as nossas vidas. Deus é onipotente, Deus é soberano, irmão, mas Ele decidiu agir nessa fé, que a sua familiaridade com a oração faça a sua fé crescer e não diminuir, que a sua familiaridade com o sagrado, com esses elementos sagrados, possa fazer a sua fé crescer, e que você possa, pela graça de Deus, pelo poder do nome de Jesus, ver muitos milagres acontecendo. Que não haja incredulidade no seu coração, que você jamais aceite
incredulidade no seu coração. A incredulidade, ela tem todos esses malefícios que vimos essa noite. Que você a repulse do seu coração. Que você diga: Deus, olha, eu tenho sido incrédulo aqui, mas eu não posso ser mais incrédulo nisso. Eu quero banir isso do meu coração. Senhor, eu estou me familiarizando de forma errada com a oração, com a palavra. Eu quero acabar com isso, Senhor, na minha vida. Eu quero de fato crer em Ti, Senhor, no Teu poder, na Tua glória, mesmo na simplicidade do Evangelho. Mesmo na simplicidade do Evangelho do nosso Senhor. Feche seus olhos, caro irmão. Comece a orar nesse momento ao nosso Deus. Isso, ore ao Senhor nesse